Neste dia de primeiro sábado, respondendo ao pedido de Nossa Senhora, Tu ao menos vede-me consolar, meditaremos no mistério da Ascensão de Jesus. Oferecemos este tempo em reparação ao coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Do Evangelho segundo São Marcos. No fim, apareceu também aos 11, quando estavam à mesa, e repreendeu-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham acreditado nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Hoje somos convidados a meditar sobre a ascensão de Jesus, centrados em 3 pontos que ouvimos no Evangelho: a repreensão de Jesus aos 11, o seu envio para anunciar o Evangelho e a elevação de Jesus ao céu. Comecemos por refletir acerca da repreensão de Jesus e o convite à conversão. É frequente ouvirmos dizer que os discípulos tinham a vida facilitada, porque viviam com o Senhor Jesus, ou que lhes era sempre fácil acreditar, porque viam os milagres do Senhor, escutavam os seus ensinamentos, tocavam-no, viam-no com os seus próprios olhos. No entanto, o Evangelho diz-nos uma coisa bem diferente. O evangelista Marcos conta que Jesus apareceu a Maria de Magdala e que quando ela foi anunciá-lo aos discípulos, estes, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus apareceu a 2 deles quando iam a caminho do campo. Também eles voltaram para o anunciar aos outros, mas também eles não acreditaram. Finalmente, Jesus aparece aos 11 e repreendeu-os pela sua incredulidade, isto é, por não terem acreditado no testemunho de Maria Madalena e daqueles outros 2 discípulos. Os 11, aqueles que o Senhor queria que estivessem com ele, estavam confusos de tristeza. A este propósito, o evangelista Lucas relata-nos o diálogo entre Jesus ressuscitado e aqueles 2 discípulos quando iam a caminho de Emaús. Um deles, Cleofas, disse a Jesus, pensando que ele era um estranho: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras, como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele o que viria a redimir Israel. Ficaram desiludidos. Pensavam que Jesus era um Salvador à medida das suas expectativas, que vinha apenas para libertar Israel. Tinham uma visão ainda curta, que precisava de conversão. Uma visão que não lhes permitia acreditar no testemunho daqueles que tinham visto o seu Mestre vivo. Não é esta a experiência que nós também fazemos? Acreditar sem ver? Acreditamos que Jesus ressuscitou, não porque o tenhamos inventado, mas porque esta boa nova nos foi transmitida pelos apóstolos. Acreditamos com base nos testemunhos dos apóstolos, que duvidando e com medo tocaram Jesus ressuscitado, comeram e falaram com ele, receberam dele o Espírito Santo, instruções, ordens. Neste ponto podemos recordar a incredulidade de Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. É mesmo ele, o mestre deles, o Senhor. E Jesus disse-lhe: Porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Bem-aventurados somos também nós, que hoje acreditamos sem ver, graças ao Espírito Santo e à Igreja,
este anúncio chegou aos nossos ouvidos e o Senhor dá-nos a oportunidade não só de saber quem Ele é e o que aconteceu, mas de experimentar através dos sacramentos, da palavra, dos nossos irmãos, o amor de Cristo derramado nos nossos corações. Que conforto saber que os nossos irmãos e irmãs mais velhos na fé também tiveram dificuldades em acreditar e que depois de terem visto Jesus, nos transmitiram que sim, era mesmo Ele, com as chagas nas mãos. Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte e está vivo e ressuscitado. Em alguns momentos de silêncio, voltemos o nosso olhar para Jesus, agradecidos pelo testemunho dos apóstolos, e, em silêncio, renovemos a profissão da nossa fé. Depois do convite à conversão, isto é, do convite a acreditar nos testemunhos da ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. É bonito pensar que mesmo depois de os discípulos terem abandonado Jesus, depois de todos terem duvidado da ressurreição, Jesus confia-lhes uma missão. Continua a apostar neles apesar de tudo. Mesmo que tenhamos errado, traído, negado o Senhor, Ele chama-nos à conversão e confia-nos uma missão. E se não soubermos qual a missão, a resposta é simples. A mesma que Ele confiou aos apóstolos: Ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Sabemos que Evangelho significa boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Não é aquela que Pedro e os outros anunciaram a judeus e gentios? Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Aquele homem, Jesus, com quem viveram durante 3 anos, não se limitou a dizer algumas palavras e a fazer vários milagres. Revelou o verdadeiro rosto de Deus. Deus veio habitar entre nós, deu-nos a si próprio e permanecerá conosco até ao fim do mundo, como prometeu. Deus é misericordioso. Deus é digno de confiança. Esta é a boa nova confiada aos apóstolos e à Igreja, e por isso a cada um de nós. Nestes 2000 anos, vimos esta missão a ramificar-se de acordo com os dons que cada um recebeu do Espírito Santo. Uns anunciaram o Evangelho, dirigindo a Igreja, outros fazendo milagres, outros na vida oculta, outros cuidando das crianças, outros cuidando dos pobres, dos doentes, outros na vida conjugal, educando os filhos. Poderíamos ficar aqui um mês a enumerar as diferentes formas de cumprir esta missão de anunciar o Evangelho. Chegaríamos à conclusão de que tudo é pastoral. Até com um simples sorriso se pode anunciar Cristo. Até mesmo repousando no leito da doença, como São Francisco Marto, um dos pastorinhos de Fátima.
Romana, uma mulher que não acreditava nas aparições, testemunhou: "Parece que, ao entrar no quarto do Francisco, se sente o que se sente ao entrar numa igreja." O que todos os santos têm em comum é precisamente isto: deixaram Jesus brilhar nas suas vidas através do Espírito Santo. Eram verdadeiramente cristãos, porque eram de Cristo e Cristo estava neles. Não eram apenas cristãos de rótulo, mas também de conteúdo. É como quando compramos um frasco de compota. Queremos que o rótulo corresponda ao conteúdo. Queremos comer compota e nada mais. Assim eram os santos. Diziam-se cristãos e tinham Cristo dentro de si e não outra coisa. Para nós que frequentamos os sacramentos, o rótulo é um dado adquirido. Somos cristãos porque somos batizados. A questão é saber se o nosso conteúdo corresponde ao rótulo. A questão é saber se as nossas vidas são um testemunho de Cristo. Olhemos mais uma vez para Jesus. Peçamos-lhe a graça de sermos suas testemunhas, tornados semelhantes a Ele pelo Espírito Santo. No primeiro ponto, meditamos sobre a incredulidade e a certeza dos apóstolos de que Jesus estava vivo e ressuscitado, o que nos permite dizer que o corpo de Jesus ressuscitou, continuou a ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No segundo ponto, meditamos sobre o envio dos discípulos para anunciar esta boa nova, anúncio que se cumprirá depois de Jesus ter subido ao céu e enviado o Espírito Santo. Este mistério da Ascensão é um mistério de grande admiração. O Catecismo da Igreja Católica diz-nos que a Ascensão está intimamente ligada à Encarnação. Só aquele que saiu do Pai, Cristo, pode voltar para o Pai. A humanidade entregue às suas forças naturais não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir este acesso aos homens, para nos dar a serena confiança de que onde Ele, cabeça e primogênito, está, também nós, seus membros, estaremos unidos na mesma glória. A beleza deste mistério é que Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, abriu o caminho. Foi preparar-nos um lugar onde habitaremos como ressuscitados em Deus. E a partir de agora, Ele intercede por nós. Jesus sobe até ao Pai para interceder por nós, para lhe apresentar a nossa humanidade. Assim, diante dos olhos do Pai, estão e estarão sempre, com a humanidade de Jesus, as nossas feridas, as nossas esperanças, as nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.